Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim, eterno e profundo. É chama de luz e estrela a brilhar. Jesus é o caminho pra gente amar. Jesus é o caminho pra gente amar. Boa noite. É sempre uma alegria gratificante vir até aqui a cidade de Camusim. A cidade que tem esse clima maravilhoso, né? Aqui sobe um pouquinho a serra, já tem ares melhores. Também uma boa noite a todos os nossos amigos que acompanham pelas redes sociais e os trabalhos semanalmente desenvolvidos pelo Chico Xavier da cidade de Camusim. É um prazer imenso para nós. E nessa noite nós iremos justamente tratar de um tema que, dentro do meio cristão, de uma maneira em geral, principalmente para nós do Ocidente, tem essa questão de muitos não compreenderem bem a questão da reencarnação. E algumas vezes acham que a reencarnação divide as famílias. Digamos um exemplo, para quem não crê na reencarnação. Aí diz o seguinte: bem, quem crê na reencarnação, no momento que desencarna e depois no futuro vai reencarnar, obrigado, vai reencarnar, aí já vai ser uma família diferente, completamente diferente, como se separassem, no caso aí, as famílias. Dentro da visão do que eles creem, eles têm as razões. Nós devemos respeitar todas as razões. Dentro do plano material, esse termo família, como também neste, pode ser aplicado de alguma maneira às pessoas de determinada região. Exemplo, nós todos vivemos no planeta Terra. E a característica aqui é que nós somos seres humanos. Então isso é uma família. Nós somos uma família humana. Aí temos temos o nosso país, que é o Brasil, podemos dizer que é uma família. Brasileiros fazem parte dessa família brasileira, pernambucanos. As comunidades, aqui temos um centro espírita e tem um grupo, tem uma família, é a família Chico Xavier aqui de Camusim de São Félix, mas tem outros grupos que podem ser considerados também as famílias. Temos igrejas, Assembleia de Deus, que com certeza tem aqui, é uma família. Aí tem outros grupos que são famílias. A questão dentro de um grupo de trabalho é como se fosse uma família, e as próprias famílias em si consanguíneas. Então todos têm essas características, né? Só que Cristo, no primeiro contato, em que ele pôde expressar isso aos seus discípulos, ensinando uma oração, ele não se identificou com a família dos judeus, apenas. Porque os judeus eram muito fechados, os judeus não se misturavam com outras pessoas. Mas ele se identificou e apresentou que a prece deveria ser: Pai nosso que estás
nos céus. Pai nosso, de todos. É de onde vem também a expressão que nós somos todos irmãos. Mas Jesus foi mais além. Jesus nos apresentou dentro de uma família espiritual. E essa família espiritual é que é a verdadeira família. É o motivo de que todos nós, espíritos, vivemos uma experiência humana. E essa experiência humana, ela é vivida em muitas etapas, vivendo culturas diferentes, situações diferentes, sexos diferentes, em cada experiência do espírito. Então nós somos um espírito vivendo uma experiência humana. E nesse momento, cada um estamos vivendo a nossa experiência. E dentro dessas experiências humanas que nós vivemos, nós estamos fazendo parte da nossa evolução espiritual. Neste mundo de provas e expiações. É caracterizado pelo mundo de sofrimentos, porque ainda somos espíritos em construções. Então é exatamente neste ponto que nos apresentam os ensinos do Evangelho, de que, através da reencarnação, os laços de família, eles são fortalecidos. Mas aqui agora fala da família espiritual. É a família que foi apresentada desde o Gênesis, apresentada em todos os escritos, é uma família espiritual. Porque nós somos, segundo lá os primeiros informes do Gênesis, nós somos almas viventes. Nós somos almas viventes. É assim que está lá em Gênesis 2,7, né, quando diz, e criou Deus o homem do pó da terra. O homem, a parte material, criou do pó da terra. Então, simplesmente, essa é a característica nossa. O homem do pó da terra. É água, né? 70% água. Tem os outros elementos, que todos os elementos ligados à terra. Mas Deus aí introduziu um outro elemento. Está também nesse versículo, né? E Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. E ele passou a ser espírito vivente, ou alma vivente. Então, o que nós somos? Uma alma. E o que é uma alma? Um espírito encarnado. Mas chega um momento que essa experiência humana, ela precisa ser deixada para que o espírito possa evoluir. E quando chega esse momento, lá também na Bíblia traz o mesmo relato. Quando chegar o momento, o pó volta à terra. Da mesma maneira, né? O pó volta à terra. Diz lá textualmente, e o espírito volta a Deus. E é justamente essa grande família. Então, na reencarnação, esses laços de família espiritual é o que se torna mais forte. Porque a material, ela se desfaz. Ela não vai se perpetuar. Então, algumas imagens que colocam o seguinte, né? Que a família vai unida para o céu, é espiritual, não é a material. Porque até nem todos vão. E ali se encerrariam, né? Se não tivesse a reencarnação. Todos nós somos criados simples e ignorantes, e assim fomos desenvolvendo. Então a reencarnação fortalece esses verdadeiros laços, que são os laços de família. Na época de Jesus, tinha muitos ainda que não entendiam, como os hoje, né? Chegaram para Jesus, um certo momento ele estava lá, com muitas pessoas dentro de uma casa cheias por todos os lados, né? E, evidentemente, as casas de Cafarnaum eram casinhas pequenas. E muita gente querendo ter acesso a Jesus. De repente veio um dos seus discípulos e disse, Senhor, lá fora está a tua mãe, está os teus irmãos, e querem vir até ti. E ele disse, Jesus perguntou, quem é meu pai? Quem é meus irmãos? Quem é minhas irmãs? Aí eles não responderam. É aqueles que fazem a vontade de meu pai. Então veja, Jesus apontando para a família espiritual, porque essa que é a verdadeira. Porque essa família carnal, como chama, material,
ela é passageira. Né? É passageira. É as experiências humanas. Então, a formação da verdadeira família é no mundo espiritual. É no mundo espiritual. Então, isso é o que vai nos moldando para uma vivência maior. Então, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança nas inclinações. Então, nós aqui no planeta Terra fazemos parte de uma família espiritual que temos toda essa característica para vivermos neste planeta. Então, todos nós somos uma família. E essa família que Jesus falou, Pai Nosso. Essa família que Jesus disse, nenhuma se perderá. E todos chegarão um dia à angelitude. Uns primeiro, outros depois. Né? Jesus disse isso bem claro quando falou, Pai, as ovelhas que tu me deste, nenhuma se perderá. E Jesus, como Salvador do planeta Terra, co-criador do planeta Terra, ele é o Salvador de todos nós, todos independentes. Quem crê, quem não crê, quem pertence a um país ou outro, quem pertence a uma religião ou outra, isso não faz diferença. Ele é Pai de todos e ama a todos igualmente. E outro detalhe, dispensa mais cuidado e mais amor com aquele que mais necessita. É como nos diz, né, nos ensinos espirituais mais elevados. Quem mais precisa de amor é aquele que não sabe amar. Jesus, na parábola, né, do filho pródigo, evidenciou bem. E o filho que ficou tomando todas as rédeas materiais, trabalhando, filho perfeito à vista da questão material, recebeu mal o seu irmão. Aquele que saiu, pediu parte, que tinha parte na sua herança, pediu tudo, e foi gastado absolutamente. E quando ele voltou, o pai tratou com um carinho muito superior àquele. Disse, mas pai, você nunca preparou um jantar desse para mim, nunca, agora é esse teu filho, né? E foi destruir tudo que ele fez. Então agora matam um bezerro para fazer uma festa. Ele disse, meu filho, é porque tu sempre estava aqui comigo, mas esse estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Então, veja, essa é a alegria. Então, a alegria não é para aqueles que estão perfeitos. A alegria nessa família espiritual é resgatar aquele que está distante. E Jesus ensinou isso de uma maneira muito simples, mas muitos não entenderam. Jesus disse, eu não vim para os sãos. Eu não vim salvar quem não precisa de salvação. Mas eu vim buscar os doentes. Eu vim salvar os doentes, aqueles que precisam. Porque na família espiritual, a maior energia é para auxiliar aqueles que mais precisam. O Espiritismo, ele abrange essas duas dimensões, a material e a espiritual, para dar auxílio. Aqui o nosso querido Sávio estava falando aqui da campanha do quilo. Então esse é o trabalho que auxilia aqueles que às vezes, muitos que precisam dentro desse plano material, porque somos uma família. Os outros também pertencem à nossa família. Amar o teu próximo como amar o teu próximo como a ti mesmo. Então recolhe alimento, faz a doação àqueles que mais precisam, vai compartilhar. E quando vai compartilhar, não pergunta que religião tem. Quer saber se necessita. Mas não fica só aí. Também tem assistência nas reuniões mediúnicas, nos contatos com aqueles nossos irmãos no mundo espiritual que estão precisando de muito auxílio. E auxilia também. Então, o auxílio da família espiritual. E aquela é que é a verdadeira, é a espiritual, porque essa aqui é uma experiência humana. O espírito volta a Deus. E o pó volta à terra como era. Isto aí é bem claro. E seguindo os ensinos de Jesus, ele disse, olha, não se preocupem com quem pode fazer mal ao corpo. Mas tenha com quem pode fazer mal ao espírito. Porque o corpo é neutro.
A questão está em cada um. Então, essa afeição carnal, ela é uma afeição que ela é muito traiçoeira. E vamos dizer assim, falta de evolução do espírito é que faz muitas escolhas vendo só o material, sem buscar a essência. Isso acontece muitas vezes, principalmente em uniões matrimoniais. E a pessoa se aproxima muito de uma pessoa porque vê aquela beleza exterior. Mas interiormente não tem. Não tem. Tanto de uma maneira como de outra. Outros muitas vezes se ligam muito a essas relações baseadas muitas vezes naquilo que é a aparência exterior, dentro de um tipo, né, de pessoas que eram para aquela cultura e para aquela época. Na Idade Média, a beleza fundamental, as mulheres lindas eram aquelas bem gordas. Estavam lá na corte. Hoje é diferente, né? Hoje já são as magras e assim vai. Os homens também, da mesma maneira, né? Era considerado mais bonito, né? Aqueles que... Eu me lembro quando a gente era criança, que era bem gordinho, pensa que deu, né? Muita saúde, né? Não sabia que ele já estava um candidato para já ter problema de diabetes, outras questões, que é muito por isso. Veja que os conceitos mudam. Mas muitas vezes a pessoa vai nessa exterior, né? E outro também vai por outros tipos de beleza. Pelo financeiro. Certa vez eu estava com uns amigos lá em Tamandaré, todos espíritos, né? E espírito também gosta de falar muito da vida dos outros. Eu não penso que não falam, não, porque uma coisa que não é brincadeira. Aí estava ele, de repente, parou lá numa caminhoneta. Olha, não sei se vocês já viram muitos homens feios. Mas pense no homem feio aí. Esse que vocês pensavam que é bem feio, esse ainda era mais feio. Tinha aí mais ou menos seus 60 e poucos anos mais, completamente careca. Não tem aqueles que, assim, que o calção, mas assim, a barriga fica pendurada. Mas numa cabine dupla, uma caminhoneta daquela, e se vê, né? A namorada dele, ou era mulher. E aí, aproximadamente seus 30 anos, toda malhada, aquela coisa, né? Fazendo isso, pronto. Aí está um casal perfeito. Ele está tendo o que quer, que é uma ilusão. Isso quantas vezes não acontece? Quantas vezes não acontece? As pessoas escolhendo escolhendo o companheiro pela afeição carnal. Uma afeição carnal passa, né? Logo, tá tudo se desmancha. A gente, quando para de crescer para cima, começa a crescer dos lados, e vem os problemas, vem outro. Não fica. Mas o espiritual, esse sim, é que continua. Então, o primeiro desafio para nós, como os espíritos, é começarmos a se ligar àquilo que é o espiritual. É a natureza da pessoa. É a natureza, né? Tem pessoas que são espetaculares, são excelentes, mas materialmente não tem parecido em formosura. Era Jesus. Esse Jesus que é pintado para nós aqui, aquele Jesus bonitão, olhos azuis, parecendo um europeu, não era aquele. O livro de Isaías tem bem claro, ele era sem parecer e sem formosura. Entre aqueles judeus, ele era o mais feio. Porque ele veio com a natureza espiritual. Agora, a igreja ocidental, a igreja constantiniana, e os pintores da Idade Média, eles tinham aquela ligação muito forte para apresentar a questão superior de uma raça branca. Jamais ele ia colocar um palestino todo queimado do sol como um representante do Salvador e deles mesmos. Aí colocaram Jesus europeu. Aquela característica europeia, mas não era daquela maneira. Ele não tinha nem parecer nem formosura. A formosura dele se apresentava pela autoridade espiritual, é o que tornava ele bonito. E é o que torna muitos hoje também, é pela natureza espiritual, é o caráter, porque esse fica para sempre. Os outros todos é passageiro. Esses todos é uma máscara. No momento cai. No momento de uma pressãozinha,
Era feito as máscaras de cera, né? E quando esquentava, se derretia. Então, quando vem a aprovação, quando vem um momento difícil, a pessoa pode. Eu não pensei que fulano era assim. Então aquilo não era verdadeira família. Isso acontece também com filhos e pais, né? A gente pensa, não, o interesse só está ali. Mas também tem filhos que só veem nos pais a questão material. E tem uns que chegam até o absurdo de planejar o assassinato dos pais para pegar a herança mais cedo. Quantos casos não tem desse? Né? E quantos? Então essa afeição carnal não pode ser caracterizada ao nível dessa família espiritual. A família espiritual é muito além. Podemos dizer assim que é a família perfeita. Então, essa afeição carnal, ela une os seres através dos sentidos, desaparecendo com a morte do corpo. Completamente. Com a morte do corpo. Aí, quando vão se apresentar como espírito, é que cada um se apresenta da maneira como são. Já a afeição espiritual, aí esta é aquela que vai para a eternidade. Nós não somos eternos, porque fomos criados um dia, mas nós somos imortais. Então, a verdadeira afeição espiritual, essa é a que forma os verdadeiros caráteres de família. É as famílias espirituais. E as reencarnações, ela não separa essas famílias. Elas, pelo contrário, elas tornam mais juntos, mais afetivos e se ajudando. O que é uma família espiritual? Para tornarmos assim mais claro dentro da nossa linguagem. Eu creio que alguns de vocês já leram ou já ouviram falar no livro Renúncia. Não é isso? E o que fez no espírito, veja o que é a afeição espiritual. O que fez um espírito bem mais evoluído para poder resgatar um parente espiritual que estava numa situação muito forte. Pediu toda a permissão para sair de um patamar muito elevado, reencarnar numa situação muito difícil, para estar junto com seu afeto espiritual para poder resgatá-lo. Este é que é o verdadeiro sentido da família espiritual. É isso que fez Jesus por nós. Quando João começa, o verbo se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e justiça. Jesus, o ser supremo, criador do planeta Terra, co-criador do planeta Terra, um espírito, né, de uma envergadura como nunca teve no planeta Terra. Ele se dispôs a viver entre nós, encarnar entre nós e sofrer todo tipo de sofrimentos, de rejeição, de mentiras, porque não poderiam compreender quem era aquele. Mas ele veio mostrar que ele é da família de todos nós. E lá na cruz, mesmo aqueles que estavam fazendo com ele todo tipo de sarcasmo. Desce da cruz, nós queremos em ti. Chegou outro, pura com uma lança. E um dizia uma coisa, outro dizia outra. Ele dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É assim que faz o irmão superior. É assim que faz aquele que está num nível mais elevado. É aquele que diz, eu perdoo o teu irmão. Aí chega Pedro e diz, até 7 vezes, Senhor, para ser muito bom, porque nenhum judeu perdoava mais do que 3 vezes. Eu não digo até 7, mas até 70 vezes 7. Então é esse laço que vai além. E é esse laço que edifica o espírito, porque os outros vão ficando no passado. Essa afeição espiritual, ela sobrevive além do corpo. Ela sobrevive além do corpo. Já a afeição carnal, acabou o corpo, acabou. Acabou o dinheiro, também acaba, né? Então, dentro desses contextos, é que tem as encarnações, dentro das famílias consanguíneas, das simpatias e das antipatias. A gente tem a família, tem vários filhos, e são criados todos com a mesma educação, com o mesmo carinho, com o mesmo amor. Mas sempre tem alguém na família que é diferente. Sempre tem aquele que é chamado de ovelha negra. E às vezes tem uma família que tem muita ovelha negra e uma ovelha branca. Quando fala negro ou branca, não é com questão, é só questão de distinguir, né? Como já foi apresentado há muito tempo. Então, veja, é como se tivesse, diz, não, porque teve tipo de ovelha. Mas não, são espíritos.
que vêm para ser resgatado por famílias. Aqueles que chegam numa família bem harmônica e ele é aquele que é antipático, é porque ele não faz parte daquela família espiritual. Mas aquela família espiritual está precisando daquela experiência. E também tem a experiência de tornar aquele melhor. Tornar aquele espírito melhor. E vai trabalhar com aquele espírito. E aquele espírito, mais no futuro, ele vai o que? Aprender a conviver numa família espiritual. Na família divina. O mesmo acontece às vezes. Tem aquele pai, mãe, tem aquela família que é completamente desajustada. Mas às vezes vem um naquela família que não está junto com ele. Não está junto com ele. Às vezes é aquela família de traficante, que é pai, mãe, tudo. Mas às vezes tem filhos ali que não se corrompem de jeito nenhum. Está ali, diz, esse meu filho é diferente. Mas eles veio para melhorar. Então tem aqueles que vêm, e isso são provas. E essas provas que vêm para cada família, é provas para os pais, experiências para os filhos, tanto de uma situação como em outra situação. Então esse sentimento pode revelar as afinidades e esses desentendimentos que aconteceram quando? Em vidas passadas, em experiências humanas passadas. Aí começam a vir para melhorar. Então nós precisamos viver em paz com todos. Disse Jesus, olha, acerta as coisas com teu irmão enquanto estás a caminho. Enquanto se tem a possibilidade de buscar a boa convivência com todos. Então diz aqui, olha, Deus permite que nas famílias ocorram encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos para servir de prova para uns e meio de progresso para outros. Então tudo isso está dentro do cronograma de tornar as famílias melhor. Então os laços de família com a reencarnação não sofrem nenhum tipo de destruição. Pelo contrário, elas são mais fortes e elas aumentam. Porque a verdadeira família está no plano espiritual. Essa aqui é a passageira. Essa aqui é a passageira. Está no plano espiritual. Então, essa família espiritual é diferente, né? O corpo é um perispírito, está sempre sendo aperfeiçoado. E se nós fôssemos pegar numa única existência, termos uma família e vivermos uma vida, só essa terrestre, aí seria um tanto meio complicado. Até dentro de uma questão lógica. Vocês me perdoem se eu for grosseiro. Mas digamos, por exemplo, diz, não, porque tem uma versículo que olha, esse Jesus que visto subir, ele vai voltar da mesma maneira. E é apresentada a ressurreição, a reencarnação, que os corpos vão ressuscitar, né, no dia da salvação, quando Jesus vai levar tudo, vão se ressuscitar exatamente iguais como são. Não é assim que vocês já ouviram falar, né, que ressuscitam, todos vão ser iguais. Agora veja, se fôssemos pegar isso aí, já aconteceu o que de um pai, uma mãe que teve alguns filhos, 2, 3 ou 4 filhos, de repente uns se enveredaram para o mal, para o crime, outros foram para a igreja, e o que vai acontecer? Quando forem salvos, uns irão para o céu e os outros irão para um tormento eterno. Ah, não, mas vai ter esquecimento, não vai nem se lembrar que teve esses filhos. Ficam assim, famílias tão resumidas, né? E outro detalhe, que é assim, vocês agora devem me perdoar. Tem pessoas encarnadas, espíritos encarnados, que tem uma roupa bonita. Roupa que eu falo é o corpo, né? Tem uns que parece que estão vestidos com um tom perfeito, né? Tem aquela grade bonita. Mas tem outros que tem aquela sulanquinha braba. Em outras palavras, tem uns que são até bonitos, mas tem outros que são feios, que são danados. E se fosse botar esse conceito desse corpo, já pensou para a eternidade? Deus não gostou de mim. Poderia me ter feito mais, não era apresentável. Vocês estão me entendendo? Se for pegar no material. Porque o material, ele já é já para o desgaste. Que é material, é passageiro. O espírito é aquele que estará sempre evoluindo em todos os gêneros. Porque a beleza espiritual é uma beleza diferente.
Mas a material, ela cada vez ela vai decaindo. Pessoas que quando tinha a juventude eram lindíssimas. Quando chega 50, 60 anos, mas olha, a situação fica tão diferente. E na medida que vai envelhecendo, aí é que vai ficando. Quando vai se chegar a viver 100 anos, meu Deus do céu, está numa situação. Aí veja, a carne seria aquilo. Essa parte material. Então essa não é a verdadeira família. A verdadeira família é a espiritual. A roupa é trocada. Aí vai ter agora uma nova roupagem. Então quando reencarna, reencarna com uma roupa completamente diferente. Um corpo completamente diferente. Numa situação completamente diferente. Se numa encarnação foi homem, na outra pode ser mulher. Se numa reencarnação foi branco, na outra pode ser um negro. Se numa reencarnação foi brasileiro, na outra pode ser um japonês. Não faz questão. A questão é o seguinte: todos são filhos de Deus, vivendo uma experiência humana. E essa experiência humana nós temos que passar. Então, é por esse motivo que se tornam de centenas e centenas de reencarnações que temos que passar. Então tornam-se mais fortalecidos os laços espirituais e se tornam mais fortes, né? Então os que se amaram tornam-se assim encontrar-se, continuando as suas relações de progresso. E se todos não estão naquele mesmo nível de sintonia, enquanto uns estão numa colônia, outros estão nos umbrais, pela sua sintonia, mas aqueles que estão numa situação melhor, estão ajudando em todo momento aqueles que estão numa situação mais difícil, os resgatando e trazendo para uma situação melhor. Continua o trabalho. É como vocês viram aquela experiência do nosso lar. André Luiz foi resgatado lá do umbral, vão resgatando na medida que querem, porque a família trabalha incessantemente pela elevação do outro e não deixando definitivamente. Então, os laços de família pela reencarnação, eles se tornam mais fortes, legítimos e puros. Então, nós pertencemos a uma família, todos nós, e essa família é a família divina, a família de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. A família, ela tem esse papel importantíssimo, que é se auxiliar uns aos outros. É como diz o Jesus na sua missão: eu não vim para ser servido, eu vim para servir, porque ele é o nosso Salvador, nosso irmão maior, nosso orientador, é o caminho, a verdade e a vida. Então ele não veio para ser servido, ele veio para nos servir. Ao contrário, aqui no planeta Terra, todos os homens carnais que têm muito poder, eles só servem, eles só querem ser servidos. Vocês observem, aquele lá na Coreia do Norte, pode assistir qualquer reportagem, qualquer documentário. O único gordo é o líder, porque é só o que come tudo que quer, do jeito que quer. Pode observar, vocês não vêem nenhum outro. Na Venezuela é a mesma coisa, né? Só Maduro agora, praticamente, um pouquinho lá. Porque eles têm tudo, são servidos de tudo. São servidos de tudo. Mas também aqui também, temos o nosso também. Tem muitos aqui que só querem ser servidos. Né? Tem muitos que querem ser servidos. Isso independente de ideologia. Tem pessoas, porque tem determinado nível financeiro, ou assim, só quer que todos sejam servidos. Não querem servir nunca, não querem compartilhar nunca. Então isso é aquela influência do materialismo. Olha, eu sou o melhor, então eu tenho que ser servido, né? Tem que ter os serviçais. Jesus, o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas veio para servir. E o maior exemplo foi quando Pedro foi lavar os pés dele. Ele disse: não me lavar os pés não. Porque era comum os líderes, né? Os seus discípulos lavar os pés dos líderes. Ele disse: não, nunca me lavará, nunca vai me lavar os pés. Ele disse: por quê, Senhor? Porque se tu me lavar, tu não tem parte comigo. Porque se tratam ali. Ele disse: Senhor, então, né, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Porque ali foi justamente o contrário. Ali começou Pedro. Quando Jesus veio lavar os pés de Pedro, ele disse: não, Senhor, como é que pode? O líder e lavar os pés do discípulo, o mestre, Jesus disse: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo.
porque ali se tinha o costume, todas as casas naquela época, eles usavam sandália, andavam no chão. Então, quando a pessoa chegava numa casa, sempre tinha um escravo, um serviçal para lavar os pés daquele visitado e dos proprietários da casa. Tinha a bacia, ali com tanto para lavar. Isso era comum, isso era uma questão comum. Mas quem era aquele? Era aquele serviçal já velho, que não tinha muitas forças. Era aquele que era o mais desprestigiado entre todos. Era o que ia lavar os pés. E Jesus fez justamente esse ato, como para se igualar a todos, né? No mundo espiritual, para uma parte da nossa família, todos os que são objetos de afeição. E no mandamento de Jesus disse, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ao próximo são todos. Ainda não temos essa condição, mas chegaremos todos, né, a esta condição. A doutrina anti-reencarnacionista nega a pré-existência do espírito. Logo, não tem como ver essa questão do desenvolvimento do espírito. Porque diz, não, o espírito foi criado no momento da concepção. Aí depois que morre, então o espírito continua, mas foi criado naquele momento. Não viveu experiência, viveu só daquela pequena experiência. Então não tem experiência de uma família mais ampla, de uma família espiritual. Defende o princípio, né, de que cada um foi criado para pertencer só àquela família. E toma como parâmetro a família consanguínea, a família de carne. A família de carne é para nós aqui, encarnado aqui no planeta Terra, vivendo essa experiência. Tem essa família consanguínea. E dentro dessa família consanguínea já estão encarnados espíritos que são da mesma família. Então se auxilia e se ajuda uns aos outros. Então os laços de famílias, eles são fortalecidos com a reencarnação. Enquanto que os laços, para aqueles que não acreditam na reencarnação, os laços de família, eles não são fortalecidos, mas eles se rompem em uma única existência, né? Em uma única existência eles se rompem. Não há nenhuma possibilidade de reencontros futuros. Eles se romperam. Né? Se romperam, eles acabou. Então os maus e os bons ficam separados eternamente, no céu ou no inferno. Já pensou que coisa triste? E como seria desanimador para muitas famílias, aquelas famílias pequenas, né? Às vezes tem uns pais que só têm um filho. Eles estarem separados, não seria fácil uma situação dessa, né? Então, para concluirmos, então só tem 4 alternativas. E todas elas temos que respeitar, cada um da maneira como crê, porque fazem parte da evolução também de cada espírito. E nenhum são melhores que os outros. Então, dessas 4 alternativas, para o que acontece do além-túmulo, né? Só existe 4 alternativas quando a gente morre aqui e deixa o corpo. Primeiro, é uns que chamam assim, que seria a doutrina panteísta, que seria muito ligada ao gnosticismo e outras, muito tempo, que é a absorção do todo universal. No momento que a pessoa morre, não vai para um canto, não vai para outro, então Deus é tudo e é absorvido por esse todo. Era como se estivéssemos no oceano, aí você chega lá no oceano, aí eu desencarno, né? Se eu chegar lá no desencarno, é como se fosse esse pouquinho de água aqui. Então derrama lá no oceano. Essa água aqui é doce, lá está tudo salgado, né? Então já pensou que diferença esse pouquinho de água ia fazer no oceano? Não faz nada, então seria desintegrado por completo. Então alguns creem assim, né? Que seria absorvido pelo todo. Tem muitos que esquecem, não, você absorve todo. E o todo é o quê? Todo é Deus. Então isso aqui é Deus, é Deus, tudo é Deus. E a gente pega, se desintegra e vai fazer parte desse Deus. Então isso é uma alternativa. E quem crê não tem problema. Pode crer, né? O segundo é a doutrina materialista, que é a doutrina do nada. Morreu, acabou tudo. Depois que morre não existe mais nada. Não existe mais nada. É aquela do além-túmulo, é o nada. Então vamos fazer tudo que tem para fazer agora, ser ruim, ser bom, fazer tudo, porque é o seguinte, depois daqui não existe nada. E um dos motivos
de que nas pessoas que não desenvolvem alguma atividade espiritual, independente de religião, elas têm problemas muito graves, morrem com problemas às vezes muito simples, não se tem nenhuma esperança, porque vão caminhar para o nada. Se vão caminhar para o nada, não compreende que cada sofrimento que nós passamos aqui é uma prova para nos melhorarmos e para nos aprender. Aí vem a terceira, que é a individualidade com a fixação definitiva. O que é isso? É aquilo, quando eu estou agora na igreja. Se eu aceitei Jesus e sou salvo, eu sou salvo. Individualmente. Mas eu serei esse mesmo agora que foi salvo para a eternidade. Esse mesmo corpo, a mesma família, se for junta, né, para o céu, é onde muitos dizem, olha, a família que ora unida, vai unida. Com tudo pois unido. Então vamos junto para o céu. Mas fica naquele estágio. Não evolui mais. O mesmo corpo, só que com uma vitalidade diferente. Né? A família não cresce mais. Aqueles que tiveram 10 filhos, 20 filhos, e todos foram salvos, vai se encontrar todos. Mas ali acabou. Porque lá não tem mais reprodução. Quem era adulto, fica adulto. Quem era criancinha, fica criancinha para sempre, né? Bebendo da água da vida, se alimentando do fruto. Aliás, bebendo do rio da vida, se alimentando do fruto da árvore da vida, louvando a Deus, brincando, as crianças brincando com os leões. Vocês já viram muito essas figurinhas, né? É aquilo para a eternidade. Então, divindade. Então, tem uns que estão no céu, outros estão no inferno, para a eternidade. Isso é a terceira alternativa. E a quarta alternativa é a individualidade com progressão infinita. Mantemos a nossa individualidade como espíritos, vamos fazer parte de uma família espiritual, isso é da doutrina espiritualista, a doutrina espírita, né? Mas teremos um progresso infinito. Hoje nós estamos no mundo de provas e expiações, vamos avançando, depois a gente vai para a regeneração, depois nós vamos para mundos puros, perfeitos, vamos evoluindo até chegarmos a ser espíritos puros. Bilhões e bilhões de anos está à frente. Mas não devemos nos preocupar, porque nós somos eternos. Então acontece que todos vão chegar, mesmo quem não aceitam. Mas vai chegar um momento que vão tendo entendimento, porque são muitos bilhões de reencarnações que é necessário ter. Então essa é a experiência. É aquele que Jesus agora vai juntar toda a sua família no mesmo patamar de espíritos puros, espíritos sublimes. Então haverá o quê? Um só Senhor, um só pastor. Haverá um só Senhor, uma só fé, porque todos estarão integrados com a mesma sintonia, com o mesmo pensamento, o espírito puro. E quando isso acontecer, nem vai ter homem, nem vai ter mulher. Como Jesus falou passado, já serão puros. Porque essa questão de homem e mulher é justamente o motivo da inferioridade nossa no planeta de provas e expiações, que precisa da reencarnação. A reencarnação da parte material não é diferente da dos animais. É a mesma coisa. Tem uma cópula sexual, a vaca, o boi com a vaca, o homem com a mulher, a cabra com a cabra, e por diante. O processo é o mesmo. Por questão de animais de um de outro, é que a gestação tem tempo diferente. Mas é isso. Só que quando evolui, aí não é preciso mais, né? Serei espíritos puros. É como Jesus disse para aqueles saduceus, né? Lá não se casam, nem se dão em casamentos, porque serão espíritos. Serão espíritos puros. Lá não haverá mais essa necessidade das reencarnações. As reencarnações é exatamente para elevar a purificação do caráter dessa família universal. Então os espíritos vão passando por essa experiência humana, que é de sofrimento. O espírito fica aprisionado no corpo por um determinado tempo, e cada um às vezes sofre muito mais do que outros. Mas é o espírito. E com esse sofrimento, o espírito está aprendendo e vai cada vez evoluindo. E possamos refletir nesses ensinos, respeitar todos os que creem de maneira diferente, com nenhuma crítica. Cada um tem direito de crer de sua maneira. Ninguém está perdido, ninguém está errado. Cada um está certo na sua maneira, porque é a sua maneira de respeitar. E vamos, dessa maneira, amar uns aos outros, procurando fazer o bem uns com os outros,
E é dessa maneira que vamos fortalecer esses laços espirituais. E a paz infinita e a harmonização do nosso Salvador Jesus possa estar com todos nós. Vamos, nesse momento, nos concentrarmos para a prece, né? E vamos fazer a prece final. Querido Senhor, te agradecemos imensamente pela filiação divina que tens concedido a todos nós. Fortalece-nos em nossas tomadas de decisões e procuras, para que possamos verdadeiramente amarmos uns aos outros, sem preconceitos, com perdão sempre, e no sentido de nos ajudarmos para, o mais antes possível, estarmos bem harmonizados com essa família espiritual. Venha nos conceder uma noite de regozijo e paz sob a tua proteção, juntamente com os nossos queridos familiares, não só os encarnados como os desencarnados, e que possamos desfrutar dessa paz hoje e sempre. Vem trazer as tuas bênçãos a todos nós. Que assim seja. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim, eterno e profundo. É chama de luz e estrela a brilhar. Jesus é o caminho pra gente amar. Jesus é o caminho pra gente amar. Jesus está no meu coração,